Você já percebeu como existem momentos em que a vida parece entrar em modo automático? Você acorda, faz o que precisa, tenta cumprir suas responsabilidades, mas lá dentro, algo não encaixa. É como caminhar em uma estrada longa, mas sem qualquer placa. Como se, em algum ponto que você nem lembra quando, você tivesse perdido o mapa da sua própria história. E o mais impressionante é que isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe no primeiro dia, nem no segundo. Mas quando finalmente desperta, percebe que está longe de onde queria estar. Longe do que sonhou. Longe até de quem você era. Só que existe uma verdade que poucas pessoas entendem. Não é a quantidade de passos que determina para onde você está indo. E quando a direção se perde, tudo perde cor, propósito e sentido. A maioria tenta resolver isso correndo ainda mais. Tentam produzir mais, fazer mais, planejar mais, assumir mais responsabilidades, abraçar mais compromissos. Mas a alma humana não funciona assim. Não é a intensidade da sua força que corrige o caminho. É a fonte da sua orientação. Por isso este momento é tão importante. Porque talvez, sem perceber, você tenha passado meses tentando encontrar sozinho um caminho que só pode ser revelado quando você para, quando você silencia, quando você respira e admite: eu não sei mais para onde ir. E aqui surge uma pergunta que muda tudo. Se você continuar exatamente como está hoje, para onde sua vida vai te levar nos próximos anos? O que você está construindo? O que você está evitando? O que está te guiando? Ou quem está te guiando? Essa reflexão não é para gerar culpa, é para gerar clareza. Porque clareza é o primeiro passo da restauração. Agora, escute com atenção. Existe um verso que não apenas responde isso, mas reposiciona tudo. Um verso que não empurra você para longe. Ele te chama de volta. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma voz, dizendo: este é o caminho, andem por ele. Isaías 3, 0 e 21. Esse verso é muito mais profundo do que parece. Ele é uma revelação sobre como Deus guia a vida humana. Não é sobre mapas detalhados. Não é sobre controle total. É sobre sensibilidade espiritual. Perceba primeiro algo simples, mas transformador. A voz está atrás. Não significa atraso, nem distância. Significa proximidade. Significa presença. Significa que Deus está perto o suficiente para falar baixo e você ouvir. Pense nisso. Para ouvir alguém falando atrás de você, você precisa parar. Você precisa reduzir o ritmo. Você precisa inclinar o coração. Significa que Deus não compete com seu barulho interno. Ele fala ao nível da sua alma. E é por isso que, quando a vida fica sem direção, normalmente é o período em que você mais sente silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é direção em construção. E existe outra camada nesse verso que muitos ignoram. A vida cristã não é sobre nunca se desviar, é sobre saber identificar a voz que corrige o desvio. Você vai sim se inclinar para a esquerda algumas vezes. Vai sim errar a rota. Vai sim interromper processos. Mas Deus nunca deixa você preso no lugar errado. Cada desvio que você viveu até hoje carregou uma lição. E cada lição tem uma função no caminho certo. A direção divina nunca é sobre o ontem. É sobre o próximo passo. Agora imagine que você está diante de 3 portas. Uma parece segura, outra parece difícil e a terceira parece impossível. A sua mente escolhe a segura. Seu medo escolhe a difícil. Mas Deus muitas vezes aponta para impossível, porque é justamente naquilo que você não conseguiria sozinho que a glória dele se revela. E é por isso que os caminhos de Deus quase nunca fazem sentido antes de dar certo. Eles só fazem sentido olhando para trás. Quando você finalmente entende porque ele fechou portas que você insistiu para abrir. Porque ele tirou pessoas que você achou que fariam parte para sempre. Porque ele atrasou coisas que você
Achou que já estavam prontas. Ele estava direcionando você, mesmo quando parecia confusão, mesmo quando parecia demora, mesmo quando parecia abandono. Agora, aqui está o ponto mais importante de todos. Você não está sem direção. Você está num ponto de redirecionamento. Há momentos em que Deus não te diz, continue, mas diz, recomece. Ou, parem. Ou, espere. E nessas horas, a única pergunta que verdadeiramente importa é, o que o Senhor quer que eu faça agora? Porque Deus não guia você, mostrando o amanhã inteiro. Ele guia mostrando o próximo passo. Ele não revela o caminho completo. Ele revela a direção correta. E quando você responde a essa direção, algo extraordinário acontece. O peso diminui. A mente clareia, a confusão se desfaz. O coração se alinha, porque não existe descanso maior do que caminhar no caminho certo. Agora, deixe essa verdade entrar forte. A Bosquet diz, este é o caminho, não está distante. Ela não está em outro lugar. Ela não está em outra pessoa. Ela está perto. Ela está falando. Ela está chamando. E hoje, não importa por onde você tenha passado, você está sendo redirecionado. Agora, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.